prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite que foi feito aí pela OAB, especialmente pelo Bruno. E se eu puder colaborar de alguma forma com a vida de vocês, eu já vou estar muito satisfeito. Vou fazer uma coisa bem dinâmica, porque eu acho que esse é o objetivo da nossa tarde. Eu queria conhecer um pouco vocês, bem rápido, saber quem aqui é advogado, se puder erguer a mão aí para eu poder ter uma ideia. Tá? Aí agora quem que é estudante de Direito, aí pode abaixar. E quem não é nem advogado, nem estudante de Direito, para eu poder saber. Professor. Legal. Olha, eu acho que a gente pode tirar proveito daquilo que eu vou procurar falar para vocês de todas as formas, seja para você que é advogado, para você que é estudante e para quem não é também, saber mais ou menos para que lado de tecnologia que a gente está procurando ir. Eu procurei marcar algumas coisas para vocês, eu já vou pular de cara o primeiro slide, que eu queria contextualizar um pouco do que eu faço, mas como já foi adiantado, eu trabalho como juiz de direito aqui em Campo Grande. Sou apaixonado também por tecnologia e já há algum tempo eu trabalho com ensino à distância. Tá? Lá no nosso tribunal a gente tem um núcleo de EAD que é para poder dar a formação para os nossos servidores, para os nossos juízes, e por isso eu passei a conhecer algumas ferramentas de EAD, tá? Algumas ferramentas que podem aproximar as pessoas, embora em locais distantes. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da minha história, e a minha história como que tudo começou. Por que é importante a minha história? Para contextualizar, porque eu tenho certeza que vai ser um pouco parecido com a realidade de muitos de vocês, principalmente quem está estudando, principalmente quem está no começo da advocacia. Durante a faculdade eu era esse cara lindo aí, ó, vocês estão vendo. Tá? E por que eu fiz questão de mostrar essa foto? Para mostrar para vocês que durante a faculdade eu não me preocupava muito com o que ia acontecer quando eu me formasse. Tá? Eu estava preocupado mais com isso aqui, ó. Tá? Essa era uma grande preocupação que eu tinha, festar, aproveitar a faculdade, era aproveitar esse período que realmente é maravilhoso. E eu esqueci de cuidar do meu futuro, de pensar que lá na frente eu ia ter que me virar talvez numa profissão e o quanto que isso ia custar para mim. E o que aconteceu? Durante a faculdade eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu fazia no começo de estágio como desembargador e depois eu fui contratado. Eu tinha um cargo de comissão, fui contratado. Então a prática que eu conhecia era aquela prática lá do gabinete. Não conhecia nada da vida. Tive sorte, porque depois que eu me formei, vamos voltar lá. Depois que eu me formei, eu logo passei no concurso da magistratura e virei juiz de direito. Com um ano de estudo, eu passei no concurso da magistratura. E por que eu falo que eu tive muita sorte? É lógico que sorte é acompanhada de estudo, de esforço. Mas eu tive muita sorte de cair muita coisa que eu estava estudando naquele momento, coisa que não é comum. Agora, o meu grande azar foi quando eu fui para a minha primeira comarca. Cheguei lá de cara, no dia seguinte eu tinha uma audiência muito importante que ia definir o futuro do município. Eram duas empresas multinacionais brigando pela posse de um frigorífico. Estavam quase se matando pela posse de um frigorífico. Esse frigorífico empregava 2.000 pessoas e a cidade tinha 12.000 habitantes. E eu fui tomar conta daquele processo e a escrivã me falou: amanhã você tem uma audiência. E aí eu quase desmaiei. Tive dor de barriga, passei mal. Por quê? Porque durante a faculdade a minha preocupação não era me preparar para a prática. Minha preocupação era aproveitar a faculdade ao máximo. O que não tem nada de errado nisso. O problema é você querer aproveitar a faculdade ao máximo e esquecer de se preparar para o futuro. Eu tinha uma audiência no dia seguinte que podia resolver o futuro de 2.000 pessoas e eu tinha certeza que eu não estava preparado para a prática. Porque eu não me preparei durante a faculdade. Quem aqui é estudante, quem já foi, sabe que as faculdades exigem que a gente vá assistir a audiência, né? A gente tem que ir lá assistir. Agora, a maioria de vocês sabe também que a gente entra lá sem entender nada do que está acontecendo, tá? Porque ninguém explica pra gente. A maioria fica lá no celular esperando, né, acabar logo para pegar a assinatura do juiz e ir embora. E eu fiz assim também, tá? Para falar a grande verdade para vocês, a primeira audiência que eu efetivamente assisti na minha vida, eu era o juiz. Eu estava presidindo. Tá? Então, por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque depois, na minha carreira como magistrado, eu via a grande dificuldade que os advogados, no começo de carreira principalmente, tinham na sala de audiência. Porque as histórias são meio parecidas. É como a minha história. No começo a gente não presta atenção, falar isso eu vou me virar depois, e o me virar depois é nunca. Eu gosto de falar, sempre quando você fala assim, eu vou fazer determinada coisa depois, esse depois é nunca, você não vai fazer. Tá? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em Campo Grande como juiz, eu vi que essa prática acontecia muito. Chega uma época do ano, o corredor do fórum fica lotado de estudantes querendo assistir a audiência. Todo mundo lá louco para pegar o papelzinho e ir embora, né?
prestar atenção que é bom, quase ninguém presta. Tem juiz que não deixa assistir, tem juiz que é grosseiro, tem juiz que limita. Eu sei de um caso, inclusive, que estavam lá 10 acadêmicos desesperados para assistir a audiência, porque o prazo era à noite, e tinha que entregar o relatório na faculdade, e eles lá na porta da sala de audiência, esperando a audiência começar. Vira o assistente do juiz e fala, olha, pode entrar. Só que o juiz autorizou só 9. E tinham 10. Já começou o quebra-pau no corredor do fórum. Por quê? Eles tinham que assistir a audiência, senão não iam cumprir o prazo. Só que eles estavam esquecendo que o objetivo principal, que era aprender, eles tinham colocado para um segundo plano. E quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu falei, bom, eu conheço algumas ferramentas de ensino à distância, já trabalhava com ensino à distância. Eu faço audiência quase que todo dia. Por que eu não vou ligar esses dois pontos e começar a gravar as audiências que eu faço e disponibilizar para os acadêmicos assistirem em casa, na hora que eles quiserem, na hora que eles estiverem afim? E mais do que isso, por que eu não vou disponibilizar para eles também as peças do processo? Porque uma coisa é você chegar para a audiência e não saber nem do que se trata. Você chega lá, não sabe nem que processo que é, de repente o juiz começa a ouvir uma pessoa que você não está entendendo nada do que ela está fazendo lá, e você entra mudo, sai calado, ninguém te explica nada, aquilo lá só serviu para uma coisa, te fazer perder tempo, não mais nada. Você não aprendeu nada, você não levou nada para a sua vida profissional, e ainda assim você conseguiu perder tempo que você podia estar fazendo coisa importante. Eu falei, por que não ligar essas duas pontas, né? Por que não usar aquilo que eu aprendi no ensino à distância com aquilo que eu faço? E aí surgiu o projeto Audiências Online. Tá? Alguém aqui conhece o Audiências Online? Levanta a mão se alguém conhece. Já tem algumas pessoas, que bom, fico feliz. Quem não conhece, saiu a primeira obrigação do dia, a primeira tarefa que vocês vão fazer, que é um cadastro no Audiências Online, tá? É só bater no Google, lá, audienciasonline.com.br, vocês vão conhecer o projeto, tá? O projeto Audiências Online ele é 100% gratuito. Você entra, faz a sua inscrição, você tem acesso a audiências cíveis, audiências criminais, trabalhistas, tem júri popular lá, a gente vai subir hoje um júri de um réu do PCC, um júri que teve 5 horas de duração. Um júri incrível para você assistir. Então, sábado à noite, ao invés de você sair, faz uma pipoca, vai lá assistir um júri, tá? Volta, vê como é que o promotor está atuando, se inspira no promotor, se inspira no defensor, coisa que talvez hoje você só consegue fazer indo ao fórum. E para ir ao fórum, às vezes você tem que deixar o trabalho, às vezes você tem que perder uma tarde de estágio. Eu lembro, e já ouvi relatos de pessoas lá na audiência online, que falam que perderam o emprego, porque tinha que pedir todo bimestre para o patrão, para poder sair e assistir a audiência, até uma hora o patrão falou, então tchau, eu não quero você aqui. Então, com audiências online você consegue, primeiro, vai fazer o seu cadastro, eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece, como que ele funciona um pouquinho por dentro. Assim que você se cadastra, você escolhe que tipo de audiência que você quer assistir. E aqui eu já selecionei uma audiência civil. Tem lá o número do processo real, né, o número do processo original. Aqui tem uma pastinha com as peças do processo. Então, antes de começar a assistir a audiência, você vai ler a inicial. Se for crime, você vai ler a denúncia, vai ler a defesa prévia. E aí sim você vai começar, vai dar um play aqui no vídeo e vai começar a assistir as audiências. Se você for acadêmico e você quiser... sabe aquelas discussões do WhatsApp? Rola que é uma maravilha nesse fórum de debate. Todo mundo entende, todo mundo é ministro do STF. Todo mundo sabe tudo. E é muito bom isso, porque é um ambiente de conhecimento que as pessoas podem soltar a sua criatividade sem medo. Sabe aquele medo que a gente tem de falar na aula? De fazer uma pergunta e todo mundo dá risada? Aqui, se vão dar risada de você, pelo menos você não vai ver. Né? Então as pessoas têm coragem de fazer a pergunta, têm coragem de se manifestar. Então tem um fórum de debate para você discutir o que aconteceu na audiência. Eu me lembro de um caso, uma audiência que a gente soltou, que o primeiro comentário já foi: por que o réu está algemado? Se a súmula vinculante tal proíbe o réu algemado em audiência. Eu falei, meu Deus, estou lascado. Né? Mas aí eu fui ver o processo e havia uma justificativa, era um réu perigoso, e existe mesmo uma súmula vinculante que fala que o réu tem que ficar sem algema. Para ele ficar algemado na audiência, tem que ter uma exceção e o juiz precisa justificar. Então é um espaço para você poder aprender cada vez mais. E aí, mais para baixo, tem a avaliação de aprendizagem. Você estava achando que era fácil, né? Conseguir o certificado. Você vai ter que provar que você assistiu à audiência. Tem uma provinha com 5 questões, que se você acertar 4, o sistema emite automaticamente um certificado para você.
Ah, mas essa provinha eu vou ter que entender de direito? Não, você vai ter que ter assistido o ato, porque eu vou perguntar quantas testemunhas foram ouvidas, que cor que era a calcinha, não, a roupa da testemunha. Sabe, para provar que você assistiu, que você estava lá? Coisa que talvez quando você vai presencialmente, você não vê nem se o juiz tem óculos ou não. Você nem olha para frente, você fica ali olhando para baixo. Então, você provando que você assistiu, você emite o certificado e entrega na faculdade. Há vantagens disso. Primeiro, conhecer o que se trata a audiência que você está assistindo. Isso não tem preço. Você vai muito mais contextualizado para assistir um vídeo. Outra vantagem, não entender o que o juiz falou, para e volta. Né? Na audiência real é impossível. Às vezes tem réu que fala muito baixo. Às vezes tem advogado que fala muito baixo, você não entende. Ali não, você põe no volume que você quiser, você assiste. Na audiências online, a pessoa aprende. Efetivamente aprende. Tá? E por que a gente acabou tendo um desdobramento bem legal? Quero mostrar, não sei se a gente consegue rodar, vou ver se a gente consegue rodar pelo menos um pouquinho de como é uma audiência. Vou ver se eu apertando para frente aqui, se ele começa a rodar o vídeo. Está sem áudio de computador, se você conseguir colocar para a gente? Bom, não está ligado na caixa, acredito eu, a gente não vai conseguir colocar, mas não tem problema. Isso aqui é o cenário de uma audiência, então, uma audiência real, a câmera posicionada de forma que você consegue ver a atuação de todo mundo, e a audiência acontecendo do começo ao fim. Tipo de composição, não sei se os senhores chegaram a conversar sobre isso, e eu pediria que qualquer manifestação que os advogados fizessem, que fizesse no microfone, tá? Pode até puxar mais perto, que é para poder ficar gravado para os nossos acadêmicos ouvirem bem, tá? Chegaram a conversar sobre acordo, não conversaram, não? Acham interessante a gente conversar ou não? Até uma parte que não quero nem saber de acordo. Pelo que eu entendi do processo, parece que extrajudicialmente... Pode parar aí para a gente, fazendo favor? Que é para poder ficar um pouquinho de vontade de assistir, né? E aí depois vocês entram para poder assistir. Tem lá várias audiências de todas as áreas. Se você... Eu não estou conseguindo sair, eu acho que você tem que parar o vídeo aí para a gente poder... Dá um ESC aí, eu acho que você sai. Bom, não tem problema. E o que aconteceu depois que foi criado o projeto Audiências Online? Esse projeto foi criado em agosto de 2016. Deixa eu ver se eu volto. Legal, consegui voltar. E assim que esse projeto foi criado, soltamos ele no ar com a primeira universidade, vamos dizer assim, parceira, que era a Uniderp, a universidade aqui de Campo Grande, não sei se tem acadêmico aqui da Uniderp, e a Uniderp comprou a ideia, deixa eu tentar passar para frente. Vamos lá. E o projeto começou a crescer cada vez mais. Os acadêmicos da Uniderp entraram, só aqui eram 6.000 acadêmicos de direito, e a coisa foi tomando corpo, que hoje nós temos 157.000 pessoas cadastradas no projeto. Tá? Desse total, 80% são estudantes e 20% são profissionais, advogado já formado. Por quê? Assim como eu, muitos não se preocuparam em se preparar para a prática, e aí ele é contratado e tem uma audiência na semana seguinte, ele fica desesperado, porque ele tem vergonha de ir lá no fórum e pedir para ele assistir uma audiência. Ele já é advogado, como que ele vai fazer isso? Ele tem vergonha, às vezes, de perguntar para um colega, então ele vai à noite quietinho, como se ninguém estivesse vendo, e passa a noite assistindo, fazendo série na audiência online. Tá? E aí ele pergunta, não vai ter audiência disso, não vai ter audiência daquilo? E a gente está tentando colocar cada vez mais audiências. Tá? Pra você ter uma ideia, usuários únicos que já entraram no projeto, quase 500.000 pessoas. Tá? O tempo médio de navegação são 15 minutos e 31 segundos. É o tempo médio que as pessoas ficam navegando dentro do projeto. Tá? A nossa página já teve, nos últimos meses, quase 3 milhões de visualização. Tá? E nós já emitimos 575.000 certificados. Seria como se 575.000 acadêmicos tivessem ido lá na minha sala de audiência e assistido uma audiência. E por que é muito interessante? Nós temos acadêmicos cadastrados de todos os estados e de 28 países. É claro que o Brasil é o campeão de acesso, mas só nos Estados Unidos são 4.000 cadastrados que moram nos Estados Unidos. Certamente alguém que pretende voltar para o Brasil e que quer ter contato ainda com a prática jurídica. E esse projeto
Eu fiz questão de mostrar alguns números, mas muito mais importante do que mostrar número é mostrar esse depoimento aqui. Ele é meio longo para ler, mas eu vou sintetizar para vocês. Então vocês podem parar de olhar para lá e olhar para mim, porque senão a gente não consegue ler uma coisa nem outra. Brincadeira, quem quiser ler pode ler. Por que esse projeto democratizou o acesso à prática jurídica? Por conta de situação igual do Francisco José. O Francisco tinha que trabalhar durante o período da faculdade. Ele não era um à toa, que ele não assistiu a audiência porque ele não quis. Ele precisava pagar as contas, precisava sustentar a família. Ele não tinha tempo para ir assistir a audiência, ele não tinha tempo para cuidar da prática. E hoje a grande maioria dos profissionais, dos acadêmicos de direito, ele tem uma ocupação durante o dia. Ele não pode cuidar da prática como ele gostaria. E com o Francisco foi assim. Ele tinha que manter a família dele e ele queria, ao mesmo tempo, se preparar para o mundo que ia vir, para a prática que daqui uns dias ela ia chegar, ia bater na porta dele. E ele é um dos quase 4.000 comentários que a gente tem lá na parte interna de pessoas agradecendo pela criação do projeto. Tá? E por que foi importante também a criação do projeto? Eu ia trazer um vídeo aqui para vocês, mas como o tempo é meio curto, deficientes visuais, que antes não tinham acesso, eles não conseguiam ir até uma sala de audiência, porque depende de uma pessoa levar, depende de uma pessoa ficar com ele. Alguns fóruns não têm acessibilidade, cadeirante. Essas pessoas estavam alijadas da possibilidade de conhecer a prática do direito. E com o projeto elas conseguiram conhecer. Para onde que a gente pretende ir? E eu gosto muito dessa frase do Aristóteles: a esperança é o sonho do homem acordado. Para onde que a gente pretende ir? Recentemente nós fizemos 2 parcerias. Uma foi com uma plataforma online de correspondente jurídico, que é o correspondente é aquela pessoa que durante a faculdade já pode prestar alguns serviços que não privativos de advogado, para já ir ganhando um pouquinho de dinheiro e começar a ajudar a pagar os estudos, já começar a planejar o seu futuro profissional. Para o advogado em começo de carreira fazer audiências, essa plataforma de correspondente jurídico, ela une as 2 pontas. O escritório daqui de Campo Grande, que precisa contratar uma pessoa lá no Pará, e o advogado que está lá no Pará esperando um emprego, esperando uma colocação. Esse foi o primeiro parceiro do projeto Audiências Online. E agora, a questão de 2 semanas, nós fechamos uma parceria com um dos maiores grupos de educação do Brasil, o Grupo Ser Educacional, que controla mais de 60 universidades. Então, o dono desse grupo é uma pessoa muito visionária e ele entendeu que dar uma oportunidade dessa para os acadêmicos que estão lá na faculdade dele vai conseguir fazer a diferença na vida. Eu deixei aqui o meu Instagram para quem quiser depois trocar uma ideia, mandar sugestão. O projeto chama projeto porque ele está em construção e vai ficar em eterna construção. E eu quero que aqui nesse laboratório que a gente está, no Living Lab, saia mais sugestões, saiam críticas e a gente possa melhorar cada vez mais esse projeto. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço pela oportunidade, pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado.